primeira coisa, vamos entender que dificuldades de aprendizagem, que é o que nos interessa, tá? Eu quero ensinar e eu quero que o aluno aprenda. Para que esse aluno aprenda, tem um processo cognitivo, que vai do sistema sensório, né, que ele vai receber a informação que eu estou emitindo para ele vai memorizar essa informação, vai assimilar essa informação e depois vai processar essa informação para gerar o conhecimento. O conhecimento vai acontecer quando ele alterar o comportamento dele. Ok? Conseguiram ver esse ciclo? Beleza. Então, quando eu pego uma turma e nessa turma tem, por exemplo, um aluno que se desloca muito para frente para olhar o monitor, é minha obrigação perceber que esse comportamento está acendendo uma luzinha amarela e eu tenho que investigar. Quando esse aluno se desloca muito para o lado para ver o quadro, é minha obrigação perceber esse comportamento e ajustar minha postura para melhorar a postura dele. Pode ser pedir ele para trocar de lugar, pode ser mudar o lugar do quadro que eu estou falando, pode ser um monte de coisa. Agora, existe um limiar muito sensível entre alterações que eu posso fazer, que estão ao meu alcance como leigo, e coisas que não são de leigo. Então, por exemplo, por que eu estou discutindo isso, tá? Porque, na minha opinião, não é porque o aluno é problemático que é você que tem que fazer ele ficar bom dentro da sala de aula. Você tem a obrigação de investigar, de ir atrás de um comitê, de um grupo de pessoas que vai te ajudar a investigar. Agora, não é sua obrigação incluí-lo. Na totalidade da palavra, tá? Incluí-lo no sentido de trazê-lo para a sala e de torná-lo parte do ambiente é obrigação sua, sim. Mas incluí-lo na totalidade, de modo que ele tenha acompanhamento adequado da disciplina, você não tem capacidade técnica para avaliar isso. E também não é a postura do ministro, de que pessoas especiais não têm que ser misturadas com pessoas normais por diversas bizarrices que ele está falando numa passagem só. Tá? Eu entendo a explicação dele. Até certo ponto, ele tem algumas questões, alguns nuances que tem a ver, mas calma lá, calma lá. Então, qual que é a sua obrigação enquanto professor e enquanto trabalhos da disciplina? A sua obrigação é evoluir a atividade de modo a ser o mais inclusivo possível. Para de inventar moda. Você exclui pouco quando você preocupa pouco com o caso. Já vou dar uns exemplos de inclusão do nosso grupo, inclusão que eu fiz assim, rapidamente, que vocês vão ver. Tenha o máximo de conhecimento das informações, a parte sobre o aluno com o aluno. É ele que tem que dizer. É você que tem que perguntar para ele. Então, assim, é meio que um sistema de apoio à decisão, onde a gente precisa ter dados, métodos, e aí a gente vai avaliando e vai tomando decisões. Não é obrigação sua incluir determinados casos, porque são casos clínicos, são casos que você tem que ter orientação de especialista, e são casos que você tem obrigação de identificar. Então, desconfie. Você não pode estar dando aula, daqui a pouco o aluno muito inquieto, muito diferente do restante, e aí você não desconfia daquilo, não vai perguntar? Pergunta, seja curioso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem, por exemplo, a informação de que um aluno tem hiperatividade, você lida com ele de determinada forma.
A hora que você descobre que o outro aluno tem baixa atenção, você lida com ele de determinada forma. Eu tive uma aluna que era hiper ansiosa e ela queria fazer o TCC e queria que eu orientasse. E o que eu fiz nesse TCC dela? Eu mudei completamente a ordem de pesquisa, de desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque eu precisava que ela tivesse mais tranquila para desenvolver o trabalho dela. Então, inclusão não é incluir deficiência, não é incluir laudo, não é incluir em sala de recurso. É você entender como a pessoa vai aprender melhor e, eventualmente, você vai precisar de um comitê, de uma comissão especialista para te dar informação. Já contei para vocês que eu fui dar aula com uma camisa, com essa aqui, que, na minha opinião, não tem nada demais. Ó. Na minha opinião, não tem nada demais, além de ser colorida. E aí, o dia que eu cheguei na aula, um aluno trocou de cadeira e eu fui, obviamente, que eu fui atrás dele. Como é que a minha sala todo mundo senta de determinado jeito e num dia trocar de cadeira? Trocou de cadeira, eu fui atrás. Primeira oportunidade que eu tive, lógico que eu não parei a aula. Peraí, por que você trocou de cadeira? Não é assim. Eu continuei dando minha aula, daqui a pouco, galera, ó, preciso que vocês façam tal atividade. E aí eu encostei no aluno e falei, peraí, vem cá. Por que você trocou de cadeira? E aí o aluno, no meio da aula, tinha 20 minutos de aula, o aluno falou. Falou, não, porque a sua camisa está incomodando. Eu prefiro não enxergar direito o quadro e o que você está escrevendo e demonstrando, mas ouvir o que você está explicando. Entenderam? Então, assim, tem um monte de tomada de decisão que a gente faz, que são tomadas de decisão ridículas. E que fazem total diferença. Quer ver, ó? Se você é muito ansioso, você não quer ver resultado? Quer. Então, você não pode trabalhar no resultado primeiro e depois na parte teórica? Pode. É uma postura de eu preciso ensinar o melhor possível e eu preciso garantir que o aluno aprenda o melhor possível. Entenderam? Então, assim, cuidado com essa questão de inclusão no sentido de laudo, porque inclusão é quando o aluno chega para você e fala, cheguei atrasado, o que eu faço? A aula está gravada, você pode assistir ela toda. Estou incluindo. Não consegui te entregar o vídeo, posso te entregar? Pode. Estou incluindo. Você não quer que o aluno aprenda melhor? Olhem para a inclusão no sentido amplo e, claro, vai bater num teto. Vai ter uma hora que você não consegue mais. Nessa hora, você vai buscar uma comissão que vai te ajudar. Psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. E o último exemplo, só para a gente terminar, é o seguinte. Um TCC de uma aluna, na verdade, uma bolsa de uma aluna, a gente propôs aplicar jogos e ficar analisando o comportamento dos alunos em relação a jogos. Quando ela estava aplicando pela primeira vez nesse projeto social, eu estava na maior parte das aulas, porque eram as primeiras aulas do projeto e coisas do gênero. Num dos primeiros dias de aula do projeto, que é muito similar ao que vai acontecer com vocês em estágio, e a gente precisa que vocês tenham esse olhar melhor nos estágios, tanto para ver ambiente, quanto para ver pessoas, quanto para, eventualmente, ajudar um aluno que está mais desanimado, ajudar um aluno que está muito agitado, bater papo mesmo, estar ali perto, tentar ajudar em alguma coisa. Quantas vezes a gente não precisa só de uma pessoa batendo papo? Oferecer ajuda para um, oferecer ajuda para outro. Entendeu? Às vezes brincar. Às vezes uma brincadeira bem colocada muda o dia. E aí, a gente, no segundo dia desse projeto que a gente estava fazendo, eu descobri um aluno, não sei se foi no primeiro ou segundo dia, num dos dias, o aluno estava se deslocando muito para frente, estava chegando muito perto do monitor. E o nosso laboratório dá para ver todo mundo de lado. E aí eu via claramente, né, todas as costas, as colunas,
e ele com a coluna bem inclinada para frente. E aí eu comecei a andar pelo laboratório, fiquei meio atrás dele para ver o que estava rolando. Daí a pouco, o que eu descobri? Os alunos começaram a zoar ele, porque os colegas conseguiam fazer a atividade e ele não. Analisando o que ele estava fazendo, eu descobri que ele estava fazendo uma coisa errada e eu pedi ele para chamar o responsável para ir lá. No dia seguinte, ou no encontro seguinte, o responsável por ele foi. A gente recomendou que o responsável levasse ele num clínico, num médico, e na semana seguinte esse menino estava de óculos. Sabe qual foi a ferramenta científica altamente elaborada que a gente usou? Vocês conhecem esses aplicativos de celular de montar lanche? Sushi bar, hambúrguer, não sei o quê. Você bota lá pão, alface, carne, queijo, não sei o quê. Aí você tá no japonês, aí você monta um prato de comida japonesa. Esse menino não conseguia diferenciar a mussarela da batata frita. E por isso ele não conseguia passar de determinada fase do jogo. Por isso ele foi zoado pela turma, por isso ele tinha uma postura de tentar ver melhor. E a gente descobriu essa postura dele, chamou o responsável por ele, pediu para levar no médico. Desse jeito, ó, eu suspeito, parece que, não tenho certeza, mas ó. E sabe do que eu tô falando com vocês? De uma criança de 7 para 8 anos. Então, em período de estágio, vocês têm que ter o olhar de acolhimento, de apoio, de ajuda, mas um olhar de ver se esse caso é um caso de levar para alguém. Leva para a coordenadora pedagógica, supõe, chega para a coordenadora e fala, olha, não sei não, mas meu professor pediu para olhar, parece que aquele aluno está meio agitado. Então, assim, por que eu estou falando dessas coisas? Porque nem é responsabilidade toda sua, vou repetir essa fala, nem é responsabilidade toda sua, nem inclua todo mundo e professor que se vire, equipe pedagógica que se vire. Tem uma parte que precisa de uma equipe especializada, mas você faz muito se você não exclui. Pergunta para o aluno, o que eu posso fazer para te ajudar? Será que se eu trocar a cor do pincel te ajuda? Será que se eu escrever um pouco maior te ajuda? Olha a quantidade de exemplos que eu estou dando para vocês. De coisas que estão a nosso alcance. É a gente que tem que ver. Que vê o caso e vai atrás, entendeu? Eu gosto muito da ideia de vocês irem evoluindo, investigando, tentando coisa, testando coisas novas. Sem dúvida, é muito interessante, muito recomendável, muito importante. Mas é processo, tá? É processo e contem com a ajuda. Não precisa... Ah, não estou tendo aula com o Daniel hoje, não posso falar com ele. Pode, você tem meu e-mail, manda e-mail para lá. Quer marcar um horário para a gente conversar? Manda e-mail, diz, ó, Daniel, queria conversar com você, você tem 20 minutos quinta-feira, sexta-feira, segunda-feira? Entendeu? Faz a mesma coisa com outro professor, tenta, conversa, bate papo. É assim que a vida anda. Beleza?